E aí? Quando a gente tem essa explosão mental numa determinada idade, acho que todo mundo já teve, eu não sei, eu não posso falar por todo mundo, posso falar a partir de mim, das minhas experiências. É assim, eu com 17, 18 anos, mais ou menos, nessa faixa de idade, eu saí de casa. Aí tive uma pressão muito grande sobre mim, uma cobrança pessoal muito grande sobre mim. O que eu quero ser, o que eu quero da vida, para onde eu vou, até onde eu quero chegar, até onde sou capaz de chegar. São tantas responsabilidades sobre as minhas costas, são tantas expectativas sobre mim. Então, sim, era uma pressão muito grande. E, e a pressão social que a gente também tem que enfrentar, é uma cultura que a gente às vezes não aceita, a gente não, eu realmente no meu tempo ali com 17, 18 anos, até desde antes dos meus 15 anos em diante, eu já não aceitava muito bem a cultura do jeito que estava sendo. Porque quem conhece a cultura brasileira sabe que ali é uma coisa que no sense total, né? Então assim, eu queria uma coisa melhor para mim. Então quando a gente põe uma meta, um objetivo, a gente começa a focar naquilo. Então eu foquei, estudei bastante coisas que poderiam me ajudar futuramente naquilo que eu queria. Para mim, era uma coisa muito simplória vir para o Japão. E eu acreditava, a partir dos meus avós, das minhas tias, que o Japão era um lugar melhor, porque era um país que tem uma certa cultura já, na época era considerado o segundo país mais rico do mundo. Então eu pensava, bom, se é o segundo país mais rico do mundo, é uma cultura que vale a pena, que é bem desenvolvida. E realmente é desenvolvida. Então era um lugar que eu queria ir e acabei vindo. E de certa forma foi uma realização pessoal, mas com isso veio também inúmeros desafios a ser vencido. Mas naquela época, com 17, 18 anos, a minha cabeça ela tinha aquela explosão mental de um monte de coisas novas vindo num fluxo imenso e eu tendo que lidar com tudo aquilo, tendo que lidar com responsabilidades. Então é claro que a gente acaba se estressando e tem que colocar aquilo para fora de algum jeito, aquelas ansiedades, aquilo tudo que vem com a juventude, porque é um mundo novo que a gente está descobrindo. E é uma fase que a gente tem que ser adulto. E não é fácil a gente ser adulto. Não é fácil a gente assumir o controle da nossa vida. Porque a gente está acostumado a ter uma mãe que está ali amparando a gente de certa forma. Tem um pai que está ali dando um apoio financeiro, às vezes, muitas vezes, um pouco de conselhos. Temos os parentes ali para dar palpite, temos os irmãos. E no meu caso, como eu sou o filho mais velho, ainda tinha uma cobrança extra, porque é dar o exemplo para os meus irmãos mais novos. Que não é fácil, porque a gente tem vontade, tem desejo, a gente quer ter a nossa liberdade para ser quem a gente escolheu ser. Só que os pais, de certa forma, querem determinar um jeito que a gente tem que ser. Cria uma expectativa muito grande, cria um modelo de filho ideal que a gente às vezes nem quer ser aquele filho ideal, a gente só quer ser a gente mesmo. Então a gente encontrar o lugar no mundo é complicado, mas não é impossível. E assim, o processo para poder eliminar esses pensamentos, esses fluxos de pensamentos, foi escrevendo. Eu escrevo muitos cadernos de nota, anotações. Eu não tenho nenhum aqui comigo agora. Não tem. Mas na minha bolsa de trabalho tem. Eu sempre tenho bloquinhos de anotações escritos. Muitos bloquinhos. Às vezes são pensamentos aleatórios. Às vezes são pensamentos que eu já tento refletir bastante sobre determinados assuntos. Por exemplo, quando eu estava pensando sobre. Eu não quero falar nada comprometedor, né? Que é muito chato. Pensando sobre assuntos. Deixa eu ver, um assunto aleatório que eu pensava muito. Sobre como eu tenho que ser do trabalho. Eu já tive muitos problemas em serviços anteriores. Que eu comecei minha vida como aprendiz de carpintaria e marcenaria. Então aprendi o ofício básico do meu avô
por parte de mãe, e que também é a profissão dos meus tios. O meu primeiro patrão foi o meu tio. Depois de algum tempo de experiência ali, acho que um ano, mais ou menos, um ano e meio trabalhando com eles, eu fui trabalhar no mercado. Eu trabalhei com parte de reposição, com parte de vasilhames, que era trabalhar com garrafas retornáveis. Nem sei se isso existe ainda hoje. Creio que não. E trabalhei pegando o carrinho no estacionamento do shopping. Trabalhei fazendo empacotamento. Então, assim, era uma vida que eu olhava assim, que era uma coisa que pensava, não é esse futuro que eu quero pra mim. Eu achava que aquilo era muito pouco pra mim. Aí fui melhorar o meu salário, fui ser garçom. E aqui, servindo as pessoas, eu pude experimentar na minha pele o que é ser olhado de cima para baixo, com um certo desprezo pelo ser humano. E é uma coisa que me fez mal, até de um certo ponto de vista, mas também me fez bem de um outro ponto de vista. Por quê? A gente tem uma cultura de que quem serve a gente é nosso empregado. E é, é errado. Não, é a cultura ocidental tem essa coisa, né, de criadagem. Que a pessoa que tem um certo status, ela não deve servir, ela deve ser servida. Então a gente assume isso como verdade. Aí quando a gente vem pro Japão, dá um nó, dá um nó. Por quê? Aqui não existe muito assim empregada doméstica. E, e quando você vai ser servido num restaurante, a pessoa não aceita gorjeta, porque isso é indigno. Não, estou fazendo o meu trabalho, eu já tenho meu salário, eu não quero gorjeta. Então, e no Brasil a gente, nossa, brigava por gorjeta, brigava por esmola. E aqui no Japão, como você tem um salário razoavelmente digno, então você não pensa dessa forma. Tanto que aqui no Japão não existe empregadas domésticas. Cada pessoa, independente da sua condição financeira, limpa a própria casa, limpa a própria residência. E nas escolas, as crianças limpam o banheiro. E eu uma vez cheguei na fábrica e falei, meu nome para limpar banheiro. Eu falei, eu não vim pro Japão, eu não estudei aquele tanto de coisa que eu estudei para poder limpar banheiro. Não, não, tá errado, eu não vou limpar, eu não. Sabe quando você tem que ter um choque de realidade para entender que você precisa ser humilde, para entender o mundo, para entender que você não sabe nada das coisas, para mim entender que eu não sabia nada das coisas, o que eu sabia era baseado numa cultura que foi pregada na minha cabeça. Então esse choque de explosão que eu tinha, explosão mental, era uma forma de, de mostrar para mim assim, olha cara, você não sabe nada da vida ainda, você tem muita coisa para aprender. E de fato, como é que eu faço para aprender? Como é que eu faço para colocar tudo isso para fora? Como eu faço para poder é, eliminar de mim essa pressão total que existe dentro da minha cabeça aqui? Não existe fórmula, mas eu criei um método pessoal, fazendo as perguntas certas. É a mesma coisa que eu usava na escola, no colégio, só que agora para a vida real. Então assim, qual é o significado de trabalho? E aí eu vou lá no dicionário, vejo a definição. Falo, tá satisfatório o que eu encontrei? Não. Então vamos lá sei lá, numa enciclopédia. Trabalho. Procura a palavra trabalho. Vamos ver a história do trabalho. Eu começava a pesquisar muita coisa sobre uma palavra. E aquilo abria os horizontes para muitas outras coisas. Você entende até o conceito de escravidão antigo, que é bem diferente do conceito de escravidão que a gente tem hoje. Então, assim, a gente vai entendendo um pouco das coisas, como as coisas são, por que elas são desse jeito. E isso ajuda bastante a tirar um pouco esse peso, essa ansiedade, essa falta de entendimento, porque a gente quer entender o mundo, quer dar um sentido para a vida, quer dar um sentido para o mundo ao nosso redor, mas a gente não sabe onde procurar. Mas às vezes a resposta é bem simples. Pesquisa. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Tenta aprender o máximo sobre aquilo. E ajuda bastante a aliviar essa pressão que tem. Aí a gente vai entrar no campo das emoções. A gente tem que lidar com emoções, intensas emoções.
A pior delas, eu acredito que é a ansiedade. E ela, porque ela gera estresse, gera sempre coisas desproporcionais ao que as coisas são. Às vezes uma palavrinha errada já a gente. Por quê? Porque a gente está num estado de ignorância muito grande. Porque a gente está ignorando aquilo que a gente não quer entender. Existe sempre vários pontos de vista. Existe as virtudes, os caminhos virtuosos, que eu não estou falando nem de aspecto religioso da coisa, mas assim, no aspecto humano da coisa. O valor das virtudes aplicada no nosso dia a dia. Ela nos ajuda a conviver com outras pessoas de uma forma mais tranquila, mais pacífica. E eu consegui muita coisa na minha vida buscando esse caminho virtuoso. Não que eu seja uma pessoa virtuosa em tempo integral, mas eu busco ser um ser humano, uma versão melhor de mim, dia após dia. Porque eu não me contento com a mediocridade. Eu não me contento sendo uma pessoa apequenada. E aos 30 anos de idade, resolvi escrever um livro que chama assim: A Vida é Curta Demais para a Gente Pensar Pequeno. E ali é um livro que eu nunca publiquei, eu nem sei se eu tenho intenção de publicar. Talvez alguém publique postumamente. Mas ali eu pude enxergar quem eu realmente era, quem eu realmente me tornei. Eu gostei do resultado? Foi satisfatório em grande parte, mas falei, pode melhorar um pouquinho mais, porque ainda tem muito que aprender da vida. Tenho muito que aprender, tenho muito que pôr para fora ainda dentro de mim. E tenho muita raiva de muitas coisas que. De onde vem essa raiva? Por que eu não entendo porque eu tenho raiva de tal coisa? Às vezes a raiva que a gente sente é ignorância. A gente tem raiva daquilo que nos tira da zona de conforto. A gente tem raiva daquilo nos, que nos força a fazer coisas que a gente não deseja. Então, conforme a gente vai entendendo o porquê das coisas são como são, porque tudo tem uma razão de ser, e é porque são escolhas muitas vezes de outras pessoas. A vontade de outras pessoas sobrepondo a nossa vontade. A gente vai perceber qual é o nosso lugar na sociedade. Estou satisfeito com esse lugar? Se eu não estiver satisfeito com esse lugar que eu me encontro, o que eu posso fazer para tornar aquilo um pouco mais agradável e menos desgastante para nossa mente, para o nosso corpo, para nossa alma, para o nosso espírito, para tudo aquilo que a gente constrói como a identidade do eu. Quem sou eu de verdade? O eu de verdade é esse aqui, que está aqui sozinho em casa, que não tem ninguém me olhando, que não tem ninguém me julgando, que não tem ninguém dizendo o que fazer. Então, eu comigo mesmo, tomando as minhas próprias decisões, esse sou eu de verdade, com os meus pensamentos mais livres aqui dentro dessa casa. Então, o eu de verdade é aquele que a gente manifesta quando a gente está sozinho. Então a gente faz aquela pergunta: eu gosto desse eu verdadeiro? E não esse eu social, que é o eu para fora do lar, ou o eu com outra pessoa do lado. Quando tem uma pessoa do nosso lado, a gente já põe um filtro. Opa, eu não posso extrapolar as liberdades, porque a minha liberdade acaba quando começa a machucar, ou ofender, ou causar algum prejuízo para o outro. Eu gosto desse eu que eu sou. Se eu ligar o tal do botãozinho do F, que muita gente liga, dane-se o outro, né, para não falar aquele palavrão, eu estou sendo indiferente, eu estou sendo apático, insensível e desumano, porque eu não estou humanizando a presença do outro no meu meio. Então a gente tem que entender o que é humanizar, o que é conviver com outras pessoas de modo mais pacífico quanto nos é possível ser. Independente que a outra pessoa seja uma pessoa muito, extremamente ignorante. Eu lembro muito da minha bisavó. É uma pessoa que nunca tinha estudado. Se pisou na escola, foi até a segunda, terceira série, no máximo. Só aprendeu a escrever o nome dela. E era uma pessoa extremamente humilde, simples, falava muitas e muitas palavras erradas. Mas eu tinha um profundo respeito, um profundo carinho, um profundo amor por todas as minhas avós, por todos os meus avós e avós. Por quê? Eram pessoas que elas viviam de uma forma muito bonita.
Então a gente pode realmente admirar as pessoas independente do conhecimento que ela tem ou deixa de ter. Porque existe sempre qualidades que a gente pode admirar no ser humano. E às vezes são qualidades que a gente não possui. Porque a gente é tão altivo, tão arrogante, tão presunçoso, que acabamos olhando as pessoas de cima para baixo. Isso é o grande erro. É aquele sentimento que a gente começa a causar nos outros, da mesma forma como eu era quando eu era garçom. Olhava, as pessoas me olhavam com desprezo. Nossa, garçom. Eu lembro uma vez que eu voltei do Japão, tinha perdido todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida por conta de problemas familiares. E, nossa, tava num desespero. Tive que abaixar a bola, baixar a cabeça, vestir a sandália da humildade. E eu cheguei numa agência de emprego, arranjei um emprego. Foi numa lanchonete. Eu lembro que alguns amigos do colegial que estudavam comigo no colégio me olharam depois de alguns anos. O Ejo, que é meu sobrenome, o Ejo, você aqui? Ai, eu esperava muito mais de você. Não imaginava que você ia estar trabalhando aqui nesse restaurante. Ai, o Ejo. Fazia assim. Sabe aquela cara de desgosto? Porque as pessoas criavam uma expectativa a respeito de mim. Eu me destacava em muitas coisas. E até hoje tenho as minhas peculiaridades. Por quê? Eu escolhi sair da mediocridade. Mas isso não é motivo de ter orgulho próprio. Não é motivo de, oh, eu sou o máximo. Não, eu não sou o máximo. Eu busco ser uma versão melhor de mim. Porque eu quero viver em paz. Eu tenho desejos, tenho vontades, tenho coisas que eu tenho curiosidade, que eu gosto de aprender, que eu gosto de saber. E muita gente, às vezes, não sabe dessa parte de mim. O porquê eu faço muitas coisas. Até eu me descobrir que eu era hiperativo, demorou muito tempo. Porque era uma ciência que as pessoas ainda estavam em desenvolvimento ainda. E eu achava que eu era uma pessoa estranha, uma pessoa esquisita, fora do meu tempo, atípica. Ou seja, eu não sou comum, eu não sou normal. Eu gosto de coisa que a gente não gosta, que a maioria não gosta. Aí depois a gente vai entendendo, porque tem sempre essa coisa cultural, essa coisa tribalista, essa coisa que as pessoas buscam uma identidade. E eu não me encaixava em identidade com ninguém, não me identificava com quase ninguém. E até mesmo o meio acadêmico já me decepcionou, porque, nossa, pessoas brigando por coisas fúteis e deixando de desenvolver soluções para o mundo. Por quê? Tá brigando por status, brigando por. Brigando. Nossa, me cansei. Nossa, me dá ânsia só de pensar e só de ver gente assim. Não, a vida é muito. Você pode ser uma versão muito melhor de si mesmo. Então, assim, as pessoas me olhavam com aquele desprezo, com aquele. Nossa. E eu fui tentar entender. Mas por que, que elas estão assim, tão chateadas, tão decepcionadas comigo? Claro que eu causei muitas decepções para muita gente durante anos e anos e anos e anos e anos. Mas é uma forma da gente tentar se entender. Tentar buscar dentro de si a causa de tudo. E a gente começa a ter uma compreensão maior de si. E começa a ter uma compreensão maior dos nossos sentimentos. E automaticamente a gente passa a dominar parte dos nossos pensamentos. Porque a gente tem que domar esses pensamentos. Domar o fluxo de tudo. E só tem um jeito de domar isso. É buscando conhecimento. Não serve como regra geral para todo mundo. Talvez para quem tem essa tendência a ter essas explosões mentais, esse fluxo intenso. Aí vamos lá. Eu desenho. Faço alguns desenhos artísticos, já fiz muita coisa e hoje em dia cada vez menos. Hoje mesmo de manhã eu fiquei desenhando com os meus filhos aqui na mesa aqui. Mas assim, o desenho ajuda a pôr para fora um pouco daquilo que está aqui dentro. Uma forma de tornar aquela parte mais abstrata da minha mente pôr para fora um pouquinho. Ajuda a relaxar? Ajuda a relaxar. Pouquinho, pouquinho, mas ajuda. É igual quando a gente está conversando no telefone, começa a rabiscar um papel lá, quando vê você fez uma arte abstrata. É aquilo ali, praticamente. Mas eu gosto de pôr para fora aquilo que eu... combinar cores, essas coisas, acho que ajudam um pouco a relaxar a mente.
É só um hobby. Claro, não quero. Se eu quisesse fazer disso profissão, eu faria também. Nada me impede. Gosto de tirar foto, fotografia. A fotografia me ajuda a perceber o mundo sobre outra ótica, sobre um outro ponto de vista, sobre um outro ângulo. Tem uma lógica nas coisas que eu faço. Como diz a minha esposa, como diz a minha mãe, o Adilson nunca dá ponto sem nó. Tudo que ele faz tem um porquê. Então elas sempre são com um pezinho atrás em relação às coisas que eu faço. As coisas que eu digo, as coisas que eu falo. Então é interessante você perceber quantas pessoas ficam receosas perto de mim. Aí eu gosto de tirar foto, ajuda a ter uma outra visão de mundo. Uma visão que às vezes a gente ignora, um outro ângulo. A gente pode ter uma contemplação maior da natureza, das pessoas, enfim, de tudo aquilo que a gente registra, de modo estático. Aí eu gosto de fotografia, gosto de música. Não vou falar que eu gosto de cantar, mas a vida me forçou a cantar um pouco, mas eu gosto de instrumentos musicais. Aí lembro que eu escolhi um instrumento bem difícil. Eu comecei com flauta, depois gaita, depois passei para o saxofone, flauta transversal, e o desafio hoje é piano. Por que o piano? Ele trabalha várias áreas da minha mente, várias áreas da minha cabeça, várias coordenações que a gente precisa desenvolver. E isso me ajuda a relaxar. Por quê? Como a minha cabeça funciona num fluxo intenso, essa hiperatividade é horrível. Então, quando a gente tem uma coisa, várias coisas para fazer ao mesmo tempo, a gente consegue dar aquela acalmada. Tem um efeito relaxante. Mas a música também trabalha a audição. Me ajuda a perceber um pouco mais os sons das coisas. As pequenas nuances. A música me ensinou a prestar mais atenção no que as pessoas dizem. A buscar entender o que as pessoas estão querendo dizer. O que elas estão querendo transmitir. A intensidade da voz diz muita coisa. As variações de voz dizem muitas coisas. Passam sentimentos. E a música também é uma tradução dos nossos sentimentos. Então a gente vai entendendo essas diferenças de frequências e os sentimentos e as sensações que ela nos transmite. Ajuda a entender melhor a situação. Quando eu vejo alguém conversando comigo, escuto o tom de voz que ela está utilizando e eu posso determinar qual o sentimento que está regendo aquela conversa. E eu posso mudar para um outro tom que a gente vai se entender um pouquinho melhor. Gosto de escrever. Essa é a parte que eu mais amo. Por que escrever? É uma forma de você registrar seus pensamentos e se reavaliar, se entender. É uma forma de se compreender, de entender como você está pensando. Depois que você termina de escrever, ler. Eu escrevi isso, não gostei. Vamos melhorar o texto. Eu escrevi isso, caramba, tá inspirado, hein? Eu me surpreendo comigo mesmo. Falei, nossa, da onde eu copiei isso aqui? Da onde foi o Ctrl+C, Ctrl+V? Às vezes, são coisas que ficam registradas aqui dentro e a gente consegue pôr para fora. A gente não é autêntico o tempo todo. A gente sempre escuta alguma coisa, fica gravada aqui na nossa mente e depois a gente transmite do nosso jeito. E fica bonito muitas vezes, ou não. Mas é uma forma de a gente se entender como a gente está pensando em determinados assuntos. Então, assim, também a gente pode trabalhar a parte narrativa, a parte de descrição. Eu gosto muito de descrever as minhas sensações. Então, quando eu vou escrever uma sensação que eu estou sentindo, assim, eu gosto de pôr no papel e falo, nossa, interessante. É o mesmo princípio da fotografia. É uma forma de você perceber por outro ângulo. Só que agora você vai perceber a partir das sensações, a vida, o mundo. Isso ajuda bastante a gente se entender. E a gente a ter mais tato com aquilo que as pessoas dizem, prestar mais atenção nas palavras que as pessoas usam, para a gente poder trazer a conversa para um nível mais agradável. Então, assim, nada é por acaso, nada é em vão. Eu não preciso ligar o botão do que se dane pros outros, eu vou ver do meu jeito. Não, porque eu convivo em sociedade, eu não sou sozinho, eu não moro numa montanha, eu não tenho robôs me servindo, não tenho robôs plantando por mim. Que eu preciso me alimentar, preciso lidar com pessoas. E o trabalho
é lidar com pessoas também, muitas vezes. Não é só produzir, mas a gente também tem que interagir com gente. Não é fácil, não, nem um pouquinho. Aí, para finalizar já aqui, que já está um pouco longo o vídeo, 25 minutos, vamos lá, última sensação. Gosto de fotografia, gosto de música, gosto de pintura, e uma das coisas que eu mais gosto é ler. A literatura é uma coisa muito particular, mas é uma forma de você ver o mundo a partir da ótica de outras pessoas. É uma forma de você enxergar a vida a partir do olho de outro autor. A gente não precisa concordar com essa pessoa, mas a gente pode entender que existe uma visão de mundo que é muitas vezes diferenciada da nossa. Então, assim, aí você começa a perceber que muitas coisas é uma construção recente da percepção. Não é uma coisa antiga, porque pessoas de uma outra era, de uma outra idade, de um outro período histórico, via certos assuntos de uma outra maneira. Então a gente começa a perceber, nossa, nesse contexto faz sentido. Então por que, que eu estou bravo com determinadas pessoas mais velhas falando determinadas coisas que me escandalizam? Não, porque tudo é uma construção de um período de tempo. Então tem um contexto histórico que faz aquela pessoa pensar daquele jeito. Então, assim, as décadas mudam, os sentimentos mudam, o significado das coisas mudam, a percepção de mundo muda. Então a gente pode tanto expandir para o lado, quanto para cima, quanto para trás, para frente, para a gente poder enxergar melhor para frente. Então, assim, é tudo importante, assim, a gente começa a perceber que nada é em vão, mas tudo ajuda a gente a crescer como ser humano. E, e quanto mais a gente vai tendo conhecimento geral de muitas coisas, nos ajuda a acalmar aqui dentro. Porque começa a ficar tudo meio organizado, começa a ficar cada coisa no seu devido lugar, e você consegue olhar para as pessoas com mais bondade, com mais carinho, com menos arrogância. Eu não preciso olhar o ser humano de cima para baixo. Eu posso olhar nos olhos e perguntar assim: o que você está sentindo? Tá bem. Ter essa sensibilidade. Olha, eu sei que você não está muito bem hoje aí. Beleza? Então eu vou deixar você mais quietinho. Não quero te incomodar. Ou quando eu estou conversando com... Ah, desculpa, eu sei que eu vejo a pessoa em modo de fuga, em modo de... Ah, você vê que ela está querendo sair, andando em movimento, ela não quer parar, não quer deixar de fazer o que está fazendo, não quer te olhar nos olhos. Você fala, ah, desculpa, estou te incomodando. Se a pessoa pega o celular, coloca... Ah, não, tá não. Significa que ela está disposta a te dar atenção. Mas quando ela não te olha... tá. Não, tá, tudo bem. Eu tenho essa sensibilidade de falar, ah, desculpa, tô te incomodando. Porque as pessoas não são obrigadas a nos dar atenção. As pessoas não são obrigadas a nos retribuir. As pessoas não são obrigadas a ser gentis com a gente. Mas nada me impede de ser uma versão melhor de mim mesmo, uma versão do que eu acredito ser uma versão melhor de ser humano, que eu posso oferecer para qualquer um que seja. E muitas vezes, essa pessoa que nos ignora, quando ela precisa de alguma coisa ou precisa de um conselho, ela vai saber a quem ela pode pedir esse tipo de auxílio, esse tipo de orientação. Porque a gente se torna um ser humano mais confiável, de certa forma, ou transmite uma certa sensação de que a gente percebeu que ela existe. Então, assim, é interessante. Ah, mas então, assim, a pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? Eu vou dizer uma coisa. Eu acredito que quanto mais a gente busca saber um pouco mais daqui, um pouco mais dali, um pouco mais de sentimentos, a gente consegue construir um lar mais harmônico, mais feliz, consegue distinguir pessoas que estão querendo nos usar para atingir os fins, ou está apenas nos utilizando como objetos. Você vai saber distinguir coisas e pessoas. Eu acredito que a gente não deve usar pessoas como meios, mas sim como fins. Ou seja, a minha finalidade é ter paz com as pessoas ao meu redor.
e fazer de tudo para essa paz existir. É isso aí. Depois a gente continua. Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau.